على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. Seguimos com a série que retrata grandes pensadores e pensadoras do mundo e suas reflexões sobre o Islã. Na primeira parte, conhecemos os posicionamentos de alguns não muçulmanos. Agora, você vai conhecer 3 importantes personalidades que abraçaram o Islã. Malcolm X, uma das maiores referências da luta contra o racismo, o músico Cat Stevens e a jornalista Lauren Booth. O que teria motivado pessoas tão importantes a abraçar o Islã? É o que veremos agora. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Há centenas de pessoas famosas no Ocidente que decidiram abraçar o Islã. São músicos, atores e atrizes de cinema, políticos, escritores, jogadores de futebol, de basquete e outros esportistas. Em comum, a decisão de seguir pela senda reta e declarar que só existe um Deus. Hoje vamos apresentar 3 dessas personalidades, começando por uma que exerce grande influência entre nós, brasileiros revertidos. Al-Hajj Malik El-Shabazz, ou Malcolm X. Malcolm foi um grande ativista de direitos humanos e defensor da justiça racial. Antes de se tornar muçulmano, teve uma vida conturbada, chegando até a ser preso. Enquanto estava na prisão, aderiu a um movimento socio-étnico-religioso chamado Nação do Islã, que defende, dentre outras coisas, que o Islã é a religião natural da população negra. Malcolm se identificou com o movimento e tornou-se seu porta-voz ao sair da prisão. Uma grande mudança na vida de Malcolm X foi a realização da peregrinação à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, onde se deparou com uma realidade que era inimaginável para ele, que vivia em meio ao segregacionismo nos Estados Unidos. Ao completar a peregrinação, escreveu uma carta para relatar a viagem e o impacto que teve em sua experiência espiritual como muçulmano. Jamais havia sido tão altamente honrado e nunca tanta honra e respeito me fizeram sentir tão humilde e indigno. Quem acreditaria que tamanha bênção cairia sobre um negro americano? Mas no mundo islâmico, quando alguém aceita o Islã, deixa de ser negro ou branco. O Islã reconhece todos os homens como homens, porque as pessoas aqui na Arábia acreditam que Deus é um só, e acreditam que todas as pessoas também são uma unidade, e que todos os irmãos e irmãs são uma só família humana. Nunca antes testemunhei tão sincera hospitalidade e prática de irmandade verdadeira como vi aqui na Arábia. Há muçulmanos aqui de todas as cores e de todos os cantos dessa terra. Durante os últimos dias aqui, enquanto entendia os rituais do Hajj, eu comi do mesmo prato e bebi do mesmo copo e dormi na mesma cama ou tapete, com reis, soberanos e outros tipos de governantes, com muçulmanos de pele da mais branca, olhos dos mais azuis e cabelos dos mais loiros. Eu pude olhar em seus olhos azuis e ver que consideravam como igual, porque sua fé em um Deus único removeu o branco de suas mentes, o que automaticamente mudou sua atitude e seu comportamento para com pessoas de outras cores. Suas crenças na unicidade os tornaram tão diferentes dos americanos brancos que suas cores não significaram nada na minha mente quando convivi com eles. Se os americanos brancos pudessem aceitar a religião do Islã, se eles pudessem aceitar a unicidade de Deus, eles também poderiam aceitar sinceramente a unicidade dos homens e cessar o julgamento dos outros sempre em termos de sua diferença da cor. E com o racismo agora infestando como uma praga a América, como um câncer incurável, os americanos deveriam ser mais receptivos ao Islã, como uma solução comprovada para a questão racial. O Islã coloca os seres humanos em pé de igualdade perante Allah, louvado e exaltado seja. Todas as diferenças existentes entre nós são insignificantes para a forma com que o Criador olha para o ser humano. O Altíssimo diz no Alcorão: ó humanos, em verdade nós os criamos de um homem e de uma mulher, e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que para Allah o mais honrado dentre vós é aquele que é mais piedoso. Agora vamos falar de Yusuf Islam, ou Cat Stevens, como este cantor e compositor ficou mundialmente conhecido.
Fez grande sucesso nas décadas de 60 e 70 e era considerado um astro do rock. Foi em 1976 que o cantor conheceu o Islã, quando quase se afogou em uma praia. Depois de tentar sair de uma forte corrente, se vendo sem forças para continuar nadando, ele sentiu que a única coisa que poderia fazer era pedir socorro a Allah. Nesse momento, prometeu viver uma vida a serviço de Deus, se fosse salvo daquela situação. Então, uma onda começou a empurrá-lo de volta à areia. Pouco tempo depois, seu irmão lhe presenteou com o Alcorão. Eu estive buscando por Deus por toda a minha vida, e ia de um ensinamento espiritual a outro. Comecei a vê-los como círculos, e aí decidi olhar para o que estava no centro de cada um desses círculos. Eu vi o cristianismo como um círculo, e no centro dele estava Cristo. Eu vi o judaísmo como um círculo, e no centro dele estava a identidade judaica. Eu vi o budismo também como círculo, e no centro dele estava o eu e a dominação do si. Quando encontrei o Islã, eu o vi como um círculo, mas no centro dele encontrei apenas Deus. E Deus é quem eu estive buscando por toda a minha vida. Eu encontrei uma religião que combina razão científica com uma realidade espiritual em uma fé unificadora muito distante das manchetes de violência, destruição e terrorismo. Em 1977, Cat Stevens declarou-se muçulmano e mudou seu nome para Yusuf Islam. Deixando para trás sua carreira de cantor, Yusuf Islam resolveu se dedicar a Deus e ao Islã. Abriu mão dos royalties provenientes de todas as músicas que havia escrito que tivessem qualquer teor anti-islâmico. Colocou suas guitarras em leilão e toda a arrecadação foi dada e doada para a caridade. Fundou 3 escolas islâmicas na Inglaterra e mantém projetos de ajuda humanitária. Sua história de vida é um exemplo de como dispor a serviço do Islã e da comunidade aquilo que Allah, louvado e exaltado seja, coloca em nossas mãos. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse: Allah está a serviço daquele que está a serviço de seus irmãos. Nossa próxima personalidade também é da Inglaterra, a palestrante, jornalista, escritora e ativista de direitos humanos Lauren Booth. Lauren ficou bastante conhecida por ser cunhada do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Viajou para a Palestina, Egito, Jordânia e Líbano, primeiro como uma jornalista, depois como ativista, trabalhando com grupos pró-Palestina. E assim, aos poucos, desconstruiu sua visão ocidentalizada sobre o Islã e os muçulmanos. Sobre suas primeiras impressões nas viagens a trabalho, ela relata: andando pelo centro de Ramallah, eu estava tremendo de frio, quando uma senhorinha pegou na minha mão. Falando rapidamente em árabe, ela me levou para dentro de sua casa. Por alguns minutos eu a observei fuçando o armário da filha, até que ela pegou um casaco, um gorro e um lenço. Fui levada de volta para a rua onde eu estava, recebi um beijo e fui carinhosamente posta de volta em meu caminho. Não houve uma só palavra compreensível trocada entre nós. Foi um ato de generosidade que nunca esqueci. E um ato que em diversas formas eu vi se repetir centenas de vezes. Eu não tinha dúvidas de que havia embarcado em uma mudança de entendimento político, mas numa jornada religiosa, isso nunca me ocorreu. Talvez fosse uma apreciação da cultura muçulmana, em particular das mulheres muçulmanas, que tinha me levado a uma apreciação mais ampla do Islã. Quão estranhas as mulheres muçulmanas parecem ser aos olhos ingleses, todas cobertas da cabeça aos pés. Em contraste, as mulheres profissionais europeias ficam felizes em mostrarem-se da melhor forma. Observava com espanto como as apresentadoras passavam até 1 hora fazendo cabelo e maquiagem antes de darem menos de 15 minutos de atenção a assuntos sérios. Liberação é isso? Eu comecei a me perguntar quanto de respeito verdadeiro as meninas e mulheres recebem em nossa sociedade livre. Em 2010, após visitar um templo no Irã, Lauren proferiu seu testemunho de fé, ela relata. Por fim, comecei a sentir o que os muçulmanos sentem quando são sinceros em suas orações. Uma harmonia doce, um arrepio de alegria no qual me sinto grata por tudo que tenho, e segurança na certeza de que não precisava de mais nada além da oração
para ficar completamente satisfeita. Eu vislumbrei a grande mentira que é a fachada das nossas vidas modernas. O materialismo, o consumismo, sexo e drogas nos darão a verdadeira felicidade? Não, não nos darão. Mas também pude espiar por trás das câmeras e pude observar a grande e fascinante existência da felicidade, da paz e do amor. Precisamos abrir a mente e o coração para enxergar que, em sua essência, o Islã traz à tona as qualidades que as pessoas têm dentro de si e assim transforma positivamente suas vidas. Alá, louvado e exaltado seja, diz: por certo, Alá não mudará o que um povo tem, até que este povo tenha mudado o que há em si mesmo. Ele é quem faz descer sobre seu servo evidentes versículos para fazer-vos sair das trevas para a luz.